atrasado, ele tava em outra órbita. Então, Tá. ele tava trocando de órbita. Tava trocando, tava Cara, é um reentrando. prazer estar aqui, cara. Eu te acho uma máquina. Que isso, valeu aí, obrigado Acho aí. mesmo, você é um cara inteligente. Acho que você tinha que multiplicar esse cérebro seu. Não morra sem multiplicar essas Beleza. trilhas neurais aí, senão a gente Bora. tá perdido. Né? É uma honra. Vocês que não gostam de mim, escreve aí. Eu odeio o Marçal. Faz o favor aí de manifestar tudo aí que você tem que dizer. A galera tá reclamando sua chapinha, mano. De novo, gente. Mas já que o rage bait, né? Até pra aproveitar que o Marçal falou, né? Pra quem não sabe, a palavra do ano foi o rage bait, Rage né, bait. cara? Que é o negócio essa coisa do ódio e tal, né? Isso levanta mesmo, né, cara? Não tem como, né? Não, isso daí tem até uma entrevista do CEO do Instagram, né? A respeito disso, para quem não acompanhou. Mas assim, de um tempo para cá, realmente, o algoritmo das redes sociais liberou muita coisa. Então, até, tipo, conteúdo que a gente não via, de, tipo, acidente, né? Coisa polêmica e briga, né? No trânsito e tal. Isso tá liberado postar e as pessoas ficam lá, tipo assim, discutindo até a morte quem que tá errado, se é o carro ou o motoqueiro na hora da batida, isso entendeu? Aí, isso mesmo. Então, as coisas mudaram mesmo nas redes sociais. Então, quem quiser dar like, pode dar like. Quem quiser xingar, pode xingar. Isso aí. Entendeu? Interaja, é importante. O importante é isso. Isso aí. Tudo certo, gente? Certíssimo. Vamos começar? Ó, já vou colocar fogo aqui na conversa. Ixi. O pessoal queria saber se hoje o Sacani vai deixar de ser ateu. Se o Marçal vai conseguir desbloquear esse código. Cara, eu acho que ele contribui tanto sendo ateu que eu não vou nem perder meu tempo. Eu achei ele muito massa sendo ateu. É mesmo? Eu acho de verdade. Com o nível de inteligência dele, eu não sei quem falou, o Sacani, essa frase, você vai me ajudar, que você é mais estudioso que eu. Acho que foi Isaac Newton. Quando você estuda a ciência, você fica distante de Deus. isso aí. Mas quando você estuda muita ciência, você se aproxima dele de novo. É isso mesmo. Então, assim, eu vejo nele inteligência, capacidade, sabedoria e, de fato, um dos caras mais inteligentes em relação à astrofísica. Então, assim, a gente que é mero mortal entende um pouco de física, os caras que conseguem romper algumas atmosferas entendem de metafísica, eu gosto muito de metafísica, desde adolescente. Entendi. Agora, de astrofísica é esse cara. E aí, essa frase não é para provocar ele, eu acho que é fase. Tem muita gente que acredita em Deus na ignorância, ou seja, nem sabe do que está acreditando. E aí essa frase do Isaac, é do Isaac mesmo? É do Isaac Newton mesmo. Se você estuda ciência, você conhece, você para de acreditar. Mas quando você estuda muito, você volta a estar perto dele, porque isso é um absurdo. A gente discutir, por exemplo, o tempo, o espaço e a matéria muda a concepção de qualquer pessoa normal. A pessoa entender, por exemplo, falar aqui, eu gerar uma provocação, a menor partícula de criacional que existe é o quark, estou certo? É isso aí. Então, o quarks é uma ordem sonora. O quarks são partículas subatômicas que são sonoras, né? Então, é a menor parte. Aí você pega, por exemplo, em Gênesis está escrito o quê? E disse Deus, o quarks. Fótons não é a geração da imagem? É isso? Fóton é da luz, a partícula da luz. A parte da luz, com criação de luz, que é o que a gente vê em tudo nesse painel de LED. Isso aqui é diodo emissor de luz, é isso que significa LED. Então, esse LED está emitindo luz. Tudo é luz. Você pega a luz, cruza isso com os quarks. Aí a pessoa fala, não, mas Deus não criou nada. Moço, a chance do Moisés ter criado aquilo, inventado, é 10 elevado a 138. Esse aqui é matemática, ele sabe o que eu estou falando. Ou seja, quando você conhece muito da ciência, sabe qual a vontade que dá? É de afastar quem é ignorante. É por isso que muitas pessoas rejeitam a Deus. Porque você vê que muito cara acredita pela ignorância. E quando você começa a estudar, a raiva que você tem da ignorância é absurda, que você quer rejeitar o que o cara acredita. Mas como Isaac Newton disse, quando você estuda demais, que eu acho que é o nível dele, nós não morreremos sem ver esse cara falando, mano, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Porque quanto mais se aproxima do gatilho da criação, é longe de religiosidade, né? Você vai entender que tem um acionador, um criador, um design inteligente. E eu te falo, tá perto essa data ou não? De cumprir a profecia de Isaac Newton. Que é essa frase, quanto mais você conhece. Não tá longe ainda. Tá longe? Se bem que eu falo, cara, eu sou um ateu que eu sou odiado pelos próprios ateus. É porque eu sou um ateu não militante, entendeu? Então eu não... Você acha que é ateu ou agnóstico? Te ouvindo, eu acredito que você é agnóstico. Não, muita gente fala que eu sou agnóstico e tal, não sei o quê. Não, mas eu sou ateu mesmo, porque eu não acredito. Mas meus filhos estudam em escola católica, sou casado na igreja católica, batizado. Então, cara, eu sou um ateu de... ateu da Shopee, que eu brinco com o pessoal. E os únicos, entre aspas, debates, né, Sérgio, que a gente teve já com pessoas cristãs, criacionistas e tal,
é porque, às vezes, essas pessoas elas querem discutir a questão da existência de Deus e afirmar com base na ciência, né? E aí, às vezes, o argumento não bate, né? Não, Sérgio? E aí o Sérgio tem que falar, não, peraí, esse argumento tá errado, não é desse jeito, não tem como você interpretar dessa forma. É porque o cara que é cristão, religioso, ele cria um ensaio na cabeça dele que só serve daquele jeito. E dá pra perceber que o Sérgio tem a maior paciência, igual de vó, saca? Ele parece a vovozona. Ah, eu tenho mesmo. Aí o cara senta aqui e começa a falar, não, então quando foi que... Cara, você sabe de criação? Você entende do que é um buraco negro, o que é uma nebulosa? São uma das coisas que eu mais curto na vida, tá? Você, Legal. cara, é um dos caras que eu mais curto nessa tal de internet. Tá? Opa, valeu aí. Você gosta da questão O da que, teoria amigo? do buraco Pra negro? mim, tudo é trilogia. Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. Você olha pro tempo, passado, presente e futuro. Você olha pro espaço, altura, largura e profundidade. Você olha pra matéria, você olha pra tudo, tem um design escrito assim, alguém fez esse negócio. Entendi. Então, por exemplo, vou dar uma parada aqui, ó, a galera que me odeia, vamos ver se você consegue me odiar com esse raciocínio. Por exemplo, a parada de falar que Deus... Por exemplo, o mundo tá mal, esse trânsito tá uma merda porque Deus não tá aqui, de guarda de trânsito. Ah, sim. O mundo tá ruim, isso é só uma zoeira, né? Não, o tô mundo entendendo. tá ruim porque Deus não faz nada. Por que tem gente morrendo? Porque a gente não tá ajudando. Aham. Tem um monte de gente que precisa de ajuda. Aí o cara começa a alegar, não, Deus não tá aqui, porque se Deus existisse, ele faria a nossa vida ser fácil. Mas ele fez a nossa vida ser fácil. Foi a gente que destruiu, a gente que deformou. Você pergunta para as pessoas que estão assistindo, elas estão tão no automático, se eu perguntar assim, o diabo existe? Aí o cara fala, mano, o diabo nem existe. Aí você pergunta, Deus existe? Aí o cara fala, tá, uns falam que sim, outros que não. Deus é o criador, certo? Então se ele criou o tempo, o espaço e a matéria, não tem como ele estar lá dentro. Certo. Que é a mesma alegação do cara que criou o computador, tá lá dentro. O cara do relógio, o criador do relógio está dentro do relógio? De maneira nenhuma. O dentista, por exemplo, ele fala, eu não acredito em Deus porque o mundo tá desse jeito, cheio de doença, cheio disso e daquilo. Então você vira pro dentista e fala, eu também não acredito em dentista. Aí o cara, você tá doido? Você tá me vendo? Não, o mundo tá cheio de cara e ninguém faz nada. Você que é dentista não faz nada. Deus não pratica ato de justiça na terra. E essa alegação, ela é lógica. Deus não faz. Quem tem que fazer é eu, o Sérgio e você. Ato de justiça não é de judiciário, é de cumprimento daquilo que ele falou. Então, o mundo está longe daquilo que ele falou. Daquilo que ele estabeleceu como lógica para a gente seguir. Se a gente seguir as lógicas, principalmente de um protótipo chamado Jesus, a frequência bate direitinho, a gente ama uns aos outros, suporta uns aos outros. Na hora que eu falei aqui, sacane, falei, eu te odeio. Os caras escreveram, mano, eu odeio o Marçal. É tipo, imagina a onda, o cara não entende metafísica, o cara vai virar meu escravo emocional. E aqui eu de verdade, eu não vim aqui nunca para debater com esse cara, que eu vou apanhar aqui. Não, que Eu vim isso. aqui para ouvir a sabedoria dele, mas se eu puder, de alguma forma, contribuir, que é um assunto que eu gosto demais. Claro. Um dia eu estava nos Estados Unidos, você falando, pega o jatinho do Marçal e vamos atrás do eclipse. Eu quase liguei, vou mandar o jato aí para você agora, vai lá. Nossa, seria uma delícia. É perfeito. Na né? próxima pode chamar, eu mando Bora, o jato ué. e você faz. Próximo é 12 de agosto de 2026, Então Espanha. vambora. Espanha. Bora. Espanha. Bora tá lá, pô. É, Bora. Espanha, exatamente. Então, eu acredito de verdade que isso aqui eu vou apanhar pra caramba, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, a igreja centralizou tanto que os caras criaram uma religião mais forte que a da igreja, a ciência. Eu não sou ignorante, cara. A ciência é o saber, mas ela acabou se tornando uma religião porque você pega o Galileu, o cara dava certo. A igreja vai lá e condena o cara. Aí passa 400 anos depois, os caras descondenam ele. Tá doido? Pediram desculpa, né? Pediram desculpa. Como é que você pede desculpa pro cara que você condenou, mano? Depois, salvo engano, foi um papa da nossa geração que revogou, né, a condenação dele. João Paulo II. Pô, Tocou no assunto. aí o cara, não, mano, você quer ser perdoado? Então para de falar essa loucura. Não, mas eu tô certo. O cara tava com a teoria na cabeça, só que a igreja centralizou tanto que ela criou esse movimento contra a igreja. Ah, sim. Então, essa parada do pró-ciência, não é? Tem uns caras que é tão ignorante que eles são contra a ciência. Só um bobo para ser contra a ciência. Olha o eletrocardiograma, olha as calculadoras que a NASA, que a SpaceX usa para mandar espaçonaves. Tá doido aquilo ali. Não é coisa sobrenatural, olhando para um humano mediano e comum. Agora, o cara rejeita a ciência para defender o que ele não entende. Cara, se o cara for ponderado, o que você pensa? Se o cara for ponderado, ele rejeita a ciência, rejeita Deus? Eu acho que Não tem, de né? maneira Não. nenhuma. Não, e isso é um negócio que eu já falei isso aí várias vezes, eu falo, né? Não existe essa disputa, entendeu? Tanto que, se você pegar assim, existe uma falsa impressão de que a maior parte dos cientistas são ateus. Não são. A maior parte dos cientistas
creem em alguma coisa. Os ganhadores do Prêmio Nobel, mais de 85%, eles têm alguma crença. Meu orientador de mestrado e doutorado é o cara que é sumidade na área dele. Ele é monge budista, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, nunca existiu nisso aí que você falou, isso aí foi verdade. Isso aí foi uma disputa que foi criada para meio que quebrar a sociedade ali. Mas essa disputa não existe, entendeu? Não existe disputa entre religião e ciências. Não. Cara, é igual assim, você pode muito crer em Deus, orar, fazer sua oração todo dia aí na igreja e tal, e do outro lado aqui, cara, você ser um pesquisador de física, de astrofísica, da área que for, e tentar buscar dentro da ciência as respostas para aquilo. Uma coisa não tem interferência na outra. Agora, isso aí é verdade. Eu acho que essa disputa foi criada porque em algum momento foi interessante ter essa disputa aí e deixar o pessoal disputando um contra o outro. Mas hoje, assim, no meu ver, não faz sentido, entendeu? Porque o pessoal me chama assim, vem aqui debater. Cara, eu não vou debater, cara, porque tá tudo bem, cara, a pessoa acredita no que ela quer, se ela tá feliz com aquilo, se aquilo lá faz bem para ela, porque eu acho que é uma coisa mais da pessoa. Se tá bem com ela, aquilo ali, quem sou eu para falar, para de acreditar nisso e acredita no que eu vou te falar? Mesmo, não faz sentido isso, sabe? Na verdade, tem a crença e tem um fato. Se a gente discute crença, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Agora, se o cara tá aberto a transformar a crença dele em fato, por exemplo, nós vamos discutir, o cara fala assim, a Lua tá aqui dentro do domo. Mano, a Lua tá a 450 mil quilômetros, mais ou menos, 400 mil agora, esses dias. Esses dias aqui no céu de Alphaville, eu chamei minha esposa e falei, o que você tava fazendo? Ela, tô aqui. Aí tem um meme muito massa, que a mulher liga pro cara e fala, amor, olha a Lua. Já viu? Já vi. Eu até postei, mano, a galera ficou indignada. Eu olhei pro céu e falei, Carol, a gente tem que ver a Lua. Eu vou chamar o helicóptero e nós vamos. A gente foi ver ela lá em Itu. Cara, na hora que ela viu essa Lua, ela ficou doida. Eu falei, ela está a 27 mil quilômetros mais próximo da Terra e só vai repetir isso em 2042. Eu tive que te trazer aqui. Levei um vinho, um pastel de carne e queijo no helicóptero e ela pirou. Ela, cara, você é muito doido. Nunca imaginaria a gente estar vivendo um negócio desse. Você fala para um cara, o cara ignora cálculo, o cara ignora a medida espacial, ignora tudo que é astrofísica. Aí o cara, em nome da ignorância, em nome de uma crença que nem foi morta, porque toda crença tem que morrer. Toda crença tem que morrer. Eu fui para Israel agora, já tem alguns anos, né? Desde 2019. Aí o meu professor de tênis, o Elmer, falou assim, cara, como é que foi? Sua fé aumentou indo para Israel? Aí eu falei, pelo contrário, toda vez que eu vou lá, a fé diminui. Diminui um pouco. Não, cara, você tá ficando doido, mano. Achei que você ia voltar cheio de fé. Não, Diminuiu. Fé, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. Eu fui lá e pisei no lugar, mano. Eu vi o rolê, eu entrei lá, fui no Monte Moriá, fui nos lugares que tá relatado, então eu não preciso mais ler o texto e ficar acreditando. É fato. O negócio é registrado, então cada vez que eu vou lá, eu diminuo a fé. Foi muito legal aquela explicação que você deu sobre o Jardim do Éden. Não tinha visto ainda. De verdade, como cristão, eu prefiro ele ateu. É mesmo? Eu falo do fundo do coração e Deus é minha testemunha. Eu te falo por quê. Sabe por quê? Porque um cara inteligente nesse nível, sendo esse ateu de minha tigela, que é a declaração dele mesmo. Não minha, que é ele que falou. Esse cara extingue um monte de cristão a estudar. Aí, ó. Esse é cara... Verdade. Não, Verdade. Eu espero que ele vire a chave no final ali, que senão vai dar treta. Mas Pablo, eu acho fascinante. E eu tenho o coração aberto para ouvir 100% do que ele fala. Bom. Aí, teve o Stephen Hawking, eu li aquele livro, o último livro dele das Grandes Perguntas, lembra? Isso. Grandes Perguntas... Grandes respostas para grandes perguntas. Um livro assim, de capa azul. Legal. Cara, ele relata um negócio lá que eu deitei no chão, cara, na minha casa, quando eu morava em Goiânia. Eu li e comecei a chorar. Ele falou, não é que eu tô negando a Deus, eu não fui apresentado a ele. Cara, sabe por que eu chorei? Porque os caras que têm relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ao invés de se encher e apresentar essa atmosfera, essa energia para as pessoas, querem bater nos outros. E o cara, em nome da ignorância, fica fazendo isso. Então, Sérgio, continue ateu, irmão. Tamo aí. Você tá tocando terror na cabeça de muita gente. É isso aí. Eu ia falar do vídeo que a gente assistiu do Marçal naquele episódio lá do 3 e Atlas. Cara, uma coisa você falou que o Pablo Marçal fez de certo foi de não falar que era o fim do mundo, que era a nave espacial que tava chegando. Não, porque no meio que tava todo mundo falando que ia bater na Terra, eu falei, cara, o Marçal fez um negócio aqui, show de bola, que ele falou que ia bater no Sol. Então, isso aí já ajudou pra caramba, entendeu? Que batesse no Sol, não ia acontecer nada com o Sol, né? E tá aí, né? É um cometa só, galera. Relaxa, cara. Eu fiz aquele react lá, só para mostrar como que determinados assuntos, cara, eles acabam furando a bolha, entendeu?
fura a bolha totalmente. Isso aí é pra gente que é da astronomia, assim, né? E que gosta, pelo menos, isso é muito bom, cara. Isso Mas é esse muito era um bom. assunto novo, né? Era um assunto, não, era um assunto que estava ali em pauta, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, podia ter passado batido. O Marçal faz 1 milhão de coisas, podia ter passado, 3, beleza, cara, tal. Mas ele foi lá, perdeu o tempo dele fazendo aquele vídeo lá. Até o Buzeira falou, né? Não? Até o Buzeira também colocou o telescópio lá e tudo. Então eu fiz aquilo lá mais para mostrar para pessoas. Tanto que o meu título é, né? Furou a bolha. O título do meu vídeo é esse, entendeu? Falando como que determinadas coisas na astronomia acabam furando a bolha. E eu sempre falo em todo lugar, eu falo, cara, Marçal, ele foi bom porque ele falou que ia bater no Sol. Porque o problema, se ele falasse que ia bater na Terra, ia ser complicado. Porque tem muito seguidor, aí a galera ia acreditar. Cara, a possibilidade desse negócio bater na Terra é muito remota. Não, é nula. Hoje então, É nula. jamais, Você vai olhar para todos os planetas, a gente aprendeu na escola que os planetas eles ficam num plano fixo, né? Só que, na verdade, a galáxia está se movendo para um grande atrator, o Sol está se movendo, arrastando todos os 8 planetas, a Terra está arrastando a Lua, que está dentro dessa atmosfera, a gente está a 149 milhões de quilômetros, né? Do Sol, Cara, eu sou fascinado nessas coisas. Sabe o que eu penso? Eu penso que quem está mais perto... Eu penso não, né? A lógica, na astrofísica. Quem está mais perto do Sol toma mais pressão, calor e luz. Isso aí. Aí você olha para... Se as pessoas aprendessem o básico, elas iriam expandir a mente de tal forma. Só que as pessoas, cara, o QI delas é menor que 70 e elas só querem defender a ignorância delas. Então, quando a gente de fato... Por exemplo, você olha para um cara, você acredita, vamos falar coisa polêmica, você acredita que a gente, humanos, nós iremos chegar em Marte? Acho que vamos. Pô, eu tava sentado em Cabo Canaveral. Fala aí que eu quero comentar uma parada. Depois você me lembra eu tava com o Marcos Pontes, que também sim. é da NASA lá. Sim. E a gente é grandes amigos. Ele me ensina muito, que eu fico fissurado o tempo inteiro em cima disso. Ele falou que tá inscrito para ir para Marte. Sim. Não, ir pra Marte a gente vai. Não sei se vai colonizar, né? Colonizar daquele jeito que o Elon Musk mostra, eu acho que não. Mas ir para baixo nós vamos com certeza. Vamos. Você pode ter certeza. A parte mais doida, para fundir a cabeça de quem tá ouvindo, é que o Marcos Pontes falou o seguinte: para ir é 1 ano e meio, para voltar é 3. Você pode explicar isso? Porque você tem que ficar Na verdade, sim, a viagem daqui para Marte demora 9 meses. Então, ida e volta vai dar 18 meses. Só que o problema é que quando você vai, a Terra e Marte vão desalinhar. Vai desalinhar. Então você vai ter que esperar 2 anos lá para alinhar de E novo. é melhor esperar ou é melhor voltar gastando o mesmo Não, é melhor tempo de esperar. espera? Porque aí gasta menos combustível. Gasta menos combustível e tem outra. A gravidade em Marte, ela é 60% da gravidade na Terra. Então você não sofre tanto do que está tanto tempo dentro de uma nave. Tá. Porque o grande problema para ir para Marte e voltar é a gravidade. O corpo humano, ele não... Quem for para Marte, eu tenho certeza que não volta para a Terra. Porque não vai conseguir se readaptar depois de aproximadamente 4 anos. Vivendo em microgravidade, seu corpo vai... O próprio Marcos Pontes, ele ficou 1 semana no espaço. Aí eu brinco com ele que ele voltou cego, surdo e com vitiligo. Ele tem vitiligo que ele não tinha. Ele tem um problema de audição terrível, que ele usa aquele aparelho que pega a vibração do osso, para você ter uma ideia. Uhum. E ele não usava óculos e começou a usar óculos. Ele ficou 7 dias só. Imagina você, 3, 4 anos vivendo nesse sistema de microgravidade. Seu corpo humano não aguenta, entendeu? Que louco. Não aguenta. Então, quem for, muito provavelmente quem for não volta, entendeu? Ou se voltar, fica em alguma estação espacial em volta da Terra. Mas é isso aí, a viagem é isso aí. É 4 anos entre ir e voltar. 4 anos entre ir e voltar. Nós vamos. E outra também, eu não acho que é para qualquer um, entendeu? Mesmo por conta de tudo isso que eu falei, não só isso, tem a cabeça também, né? Você viajar 9 meses dentro de uma nave, não é qualquer um que tem cabeça. A gente viajou 9 meses dentro da barriga da mãe, que é uma nave, a gente tinha pô. consciência, né? É só desligar a consciência. Por isso que o pessoal tenta o tal do sono criogênico, né? Que aí você desliga a pessoa e Sim. acorda ela lá, e beleza. Mas eu acho que a viagem para Marte ela vai ser com astronautas, os caras muito bem treinados e tudo. Aquela ideia, aquela concepção do Elon Musk lá... Você iria, se tivesse... Eu não iria, eu não vou nem na... Ele não vai eu nem tenho morro de medo. Nem no pra voo ver a curvatura suborbital da você Terra. não nem vai? no suborbital. Por quê? Morro de medo. Tem medo. Nem velhinho, Tem nos medo de últimos avião, dias. cara. Não. Talvez nos últimos dias de vida. Vamos nos últimos dias de vida torrar 10 milhões numa passagem suborbital. Nos últimos dias dá pra ir, né? Mas eu morro de medo de avião, de nave, de tudo isso. Só gosto de transmitir. Quietinho na minha casa. Mas você acha que também, por exemplo, essa questão de Marte, ele tá mandando já alguns robôs. Ano que vem tá ele mandando já falou, uns isso é suplementos, muito legal, né? cara, isso é muito legal, ele vai mandar o ano que vem o Optimus dentro do Starship,
O que é muito interessante, porque é o seguinte, se der certo, cara, show de bola. Se não der, cara, perdeu foi robô. Então mande mesmo, entendeu? É tudo dele. A grande vantagem do Elon Musk, e ele pode fazer isso, ele pode falar essas coisas, é que ele não deve nada para ninguém. Ele deve para ele mesmo. Se der errado, é a grana dele que ele queimou. Não queimou grana de ninguém. Ele queima um pouco do dinheiro americano, né? Ele é subsidiado por isso. Não, nesse caso aí específico, se ele mandar para Marte, não. Entendeu? O que ele tem que cumprir é as coisas que ele tem contrato com a NASA. Mas nesse caso aí, ele. A NASA manda muitas informações de lá. Lá tem um robô hoje em Marte, não tem? Tem. Cara, tem 2. Eu acredito de verdade de falar. Aquela parada do ângulo de 90 graus. Na natureza, a natureza, né, pelo formato de rotação, de translação, do formato dos ventos, não tem ângulo de 90 graus, né? Essa parada que acharam lá em Marte. Parece que Marte já foi habitado e passou meio que pelo apocalipse de lá. Será? Não, acho Cara, aquela terraplanagemzinha que tem, né, aqueles platores, eu tenho observado algumas coisas e eu sou construtor, eu olho para aquilo, na natureza você não encontra ângulo de 90 graus nas coisas. Mas não tem ângulo de 90 graus, não. A imagem que você... Não, aquela imagem lá, ela não é... A imagem do robô, não é? Não, aquela imagem não é. Eu sei que imagem você está falando, que parece que tem um platôzão, quadradão, bonito. Aquilo lá não é. Aquela imagem, o pessoal divulga ela errada, entendeu? Aquele quadrado lá, ele existe porque aquelas imagens foram coladas daquele jeito, entendeu? Então aquilo lá não existe, aquela estrutura não existe em Marte, entendeu? Marte... Tá, só para você entender, que se existe um ângulo daquele, aquilo não foi feito. Não, se tiver daquele jeito lá, obviamente, mas aquilo lá não tá foi errado, feito pela natureza. Tá. Na hora que eu bati o olho, eu dei uma respiradinha, eu falei, esse negócio aqui tá errado. Eu vou te falar, por exemplo, você é um cara que estuda de tudo. Você já estudou a Bíblia? Nunca estudei, cara. Ó, uma sugestão que eu te dou como ateu pra você ficar melhor ainda, estuda Apocalipse. Vou explicar por quê. Porque a Terra, em Apocalipse, fala que o mar vai deixar de existir, a Terra o Sol vai aquecer. Isso aí tem muito a ver com o que vai acontecer mesmo. Porque o Sol vai crescer e ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Você acha que ele vai crescer? Não, na Bíblia fala que ele vai apagar. Então, mas depois ele apaga. Tem muita coisa, a astrofísica com o Apocalipse tem muita coisa em comum. Sim. Pode ser, porque é o jeito figurado da Bíblia escrever, obviamente, né? A ideia, o Sol, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar uma gigante vermelha e ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois que ele fizer isso, aí ele apaga. Ele vira uma anã branca, que é uma estrela apagada. Aí você sabe o que está escrito em Apocalipse? Não, manda aí. Quando ele apaga, o próprio Deus, o Criador, ele desce do céu em mar acessível e ele vai ser a luz, do jeito que ele foi em Gênesis 1. A galera fica surtada. O que tem muito a ver também, porque é o seguinte, a anã, ó como que é interessante, né? A anã branca, ela não funde elemento químico, igual está acontecendo agora no Sol. Como que ela brilha? Ela brilha com o calor que ela guardou durante a vida dela toda. Uau. Então dá para fazer toda uma relação com... Muita gente já me falou desse lance do Apocalipse aí. Não, a parada massa que eu sugiro que você estude, que vai linkar com... Que você é o cara que tem esses drivers todos. Gênesis 1 e 2, que é a criação e a formação, e Apocalipse 21 e 22, que é o fim. É tipo o recomeço. Por exemplo, quando Deus fala, e disse Deus haja luz, ele não criou o Sol. O Sol não foi criado ali, ele estava criando o universo. O Sol, que é um sistema, nós temos alguns tipos de tempo, tem um tempo que aí é bíblico, essa parada do Kairos, eu não sei se cientificamente isso tem correspondência, mas tem um Kairos, que é esse tempo fora do tempo, que aí é como se fosse outras eternidades, e tem o Cronos, o tempo que a gente responde ao Sol. A galera às vezes não sabe, mas o tempo que a gente responde é o Sol, né? A distância que a gente tem do Sol é a velocidade que a gente gira em torno de nós mesmos. Então, por exemplo, você vai pegar... tem planeta que leva 84 ou 88 anos para dar uma volta no Sol. O planeta demora até muito mais. Tem planeta que leva 88 dias. Ou seja, é em relação à distância ao Sol. Então, o nosso tempo, chamado Cronos, que é conhecido na Terra pelos roceiros, que eu já fui de semeador e colheita, é o tempo que a gente tem diferente em cada planeta, de acordo com a distância que tem no Sol, certo? Então, vamos olhar que louco. Quando fala assim, ó, e Deus disse, haja luz, ele não fez o Sol, ele explodiu o universo. Da onde saiu? E até um padre, né, que criou a teoria do Big Bang. Jorge Lamata. É um padre que criou isso. Tem gente que pergunta, não, mas você é cristão, você acredita no Big Bang? Rapaz, o cristianismo vem com Jesus. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Ele disse, haja Big e houve Bang. É isso para mim e acabou. Até que não tenha as camadas desconhecidas da física que o Stephen Hawking fala, se ele não dá conta de explicar, por que eu tenho que ter todas as respostas? Eu tenho que mergulhar na minha ignorância e falar, peraí, de que o sacane sabe que eu posso sacar?
O que o Marçal sabe, pelo menos de Bíblia ali, que dá pra gente pegar? Por quê? Porque são fragmentos que apontam para uma realidade. Deus, então, quando fala haja luz, ele não cria o sol. O sol só aparece no quarto dia em Gênesis. Aí ele fala, vou criar o lumiar para governar o dia e governar a noite. A coisa mais doida da criação é que até o sexto dia não tinha noite. Por que não tinha noite? Porque o Deus vivo estava lá na criação. Por que eu estou falando isso? Isso não é questão de evangelismo, não. É questão de lógica. Porque o Moisés, sendo um cara falando em aramaico, acertar aquilo ali é absurdo. Não tem como. É impossível. É 10 elevado a 138. O que me chama a atenção na Bíblia, sacane, já fui religioso, não sou mais, é que a Bíblia, ela tem 737 eventos que são chamados de profético e 97 deles foram concluídos. Então, matematicamente, é um livro absurdo. E os 3% que não foi concluído é porque não está no tempo. Não tem nada fora do tempo sem ser concluído. Então, é por isso que eu humildemente dessa sugestão, sabe por quê? Porque na Bíblia fala o seguinte, que o Sol vai superaquecer e vai apagar. E o Sol hoje, ele tem 6 trilhões de bombas de Hiroshima de explosão por segundo. Para quem quiser saber a dimensão do Sol, desculpa estar falando assim, porque às vezes você acha que eu sou só um idiota que fica falando em corte aí, mas é um dos assuntos que eu estudo desde a adolescência e amo. Quando falaram assim, vamos fazer um podcast com o Sacane, eu falei, mano, o Sacane, eu saco as paradas dele. Seguinte, no Sol não é uma bola de fogo, igual te ensinaram, você imagina. Lá é uma fissão de gás, de gás hélio. Né? Então, ali é uma fissão nuclear de gás hélio. E a correspondência matemática no seu cérebro, pra você entender o que é o Sol tem 6 trilhões de bombas de Hiroshima de potência por segundo. Então, a cada segundo, 6 trilhões de bombas de Hiroshima estão explodindo lá. Ou seja, é uma máquina, certo? Aí você pega Apocalipse. Humildemente eu sugiro, por quê? Por conta da matemática bíblica. De 97% já está concluído, os 3% que falta é porque falta gatilho para ativar. Aí o que fala? Olha que louco. Eu acho isso louco demais. Fala o seguinte, que vai chegar o dia que o Sol não vai mais existir, nem o mar. A Terra já foi purificada com água, tanto é que no topo das colinas, já fui nas maiores que tem no mundo, e falta só no Nepal. Tem calcário, sim ou não? No topo. Ou seja, a água do mar já subiu, igual fala no dilúvio. Mas a parte doida. Aí ele fala que a terra vai ser purificada no fogo. Então faz todo sentido o que você falou. Da gente ser engolido, e depois da purificação por fogo, essa quantidade de bombas nucleares, que é 6 trilhões por segundo, de bombas de Hiroshima, ela apaga, e está escrita a coisa mais doida que o João viu, lá na ilha de Patmos, que eu tive lá também. Recomendo um dia vocês irem lá. Foi um dos lugares mais loucos que eu já pisei na Terra. Quando isso acontecer, vai descer o Criador, aquele que era, que é e que há de vir, que está fora da criação. O Criador do relógio, pela primeira vez, entra no relógio. Ele entra no relógio, e aí como foi no primeiro dia da criação, no segundo e no terceiro, antes de criar Sol, ele é a própria luz. Está escrito exatamente assim. Então, a gente não pode usar um ateísmo para deixar um fragmento tão violento, escrito em 3 línguas, 40 autores, não faz o mínimo sentido. Foi escrito em aramaico, hebraico e grego koiné, a Bíblia. Aí você fala, cara, em nome do ódio que eu tenho com a sua ignorância, porque o cara que estuda ciência sabe mais. Só que ele sabe mais por fragmento. A Bíblia está lá com assertividade de 10 elevado a 138, atemporal, com 40 autores, 4, 5 mil anos de história. Os caras carregavam os códigos, mesmo que eu não tinha escrito, o trem é um absurdo. Aí a parte mais doida, que é o que ele sabe, que são as projeções que a NASA já apontou, e todo estudo de Stephen e companhia, é que vai chegar um dia que o Sol vai deixar de existir. E o Sol deixa de existir, Deus entra e ele entra, entre aspas, dentro dessa eternidade, dentro do nosso tempo. Aí muda o tempo. Eu acho isso louco demais. Mas isso daí é o final de Apocalipse, como você falou. O capítulo 1 de Gênesis é criação, capítulo 2 é formação. Eu estudei um pouquinho de teologia também. Eu ia ser pastor, para você ter uma ideia. Graças a Deus, ele não me chamou para isso. Mas eu entendi a Bíblia. Eu fui estudar. Estudou, né? Eu estudei. Eu fui lá, entrei no seminário da igreja, estudei, apaixonado na Bíblia. Desde pequeno. Mas sabe o que eu amo? Eu amo a lógica. Porque todo milagre é lógica, a Bíblia inteira é lógica, tudo isso é lógico. Topa estudar Apocalipse? Vou dar uma lida, sim. Vou dar uma lida. Bom, sim. Tá parecendo... O Rodrigo Silva já falou para estudar Daniel, né? Que Daniel, tem, é verdade, tem muita gente com ciência. Quem falou? E tal. O Rodrigo Silva. Cara, o livro de Daniel é máquina. Então, ele falou. Mas aí o Rodrigo Silva, o livro de Daniel tem a ver com alienígena, né? Com seres de outros planetas.
E o Apocalipse, muita gente já me falou isso, quando eu explico qual vai ser o fim do sol, o pessoal, caramba, isso aí está escrito em Apocalipse. Obviamente que é não desse jeito, mas na linguagem ali que dá para você fazer essa relação aí que você fez mesmo. É isso mesmo. O pessoal tem falado muito de que a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Muito fraca para cumprir o apocalipse. É fraca. Ela tá minerando dados de forma muito suja. Ela não é uma inteligência em primeiro lugar, né? Inteligência é biológica. Isso aí é verdade. Então isso não é inteligência, esse nome é errado. E uma honra ver Isso é um nome marqueteiro, né? Esse nome não existe, não faz sentido para ela. Por exemplo, a cada 10 informações complexas que eu peço para IA, eu não fico perguntando igual eu pergunto para o Google, eu pergunto coisas que o meu cérebro não processa. Ela, a cada 10, erra 6, 7. Ela erra mapa, cara. Tava lá no Marageu, ela foi e colocou os países de cabeça para baixo. Mano, de onde você tirou esse mapa? Aí eu tenho um print aqui, pô. Ela, desculpa, tá errado. E foi lá e refez o mapa. Vai cagar. O que está acontecendo? Essa galera tá minerando dados, 67% vem de Reddit, vem de Wikipedia, você tá ficando doido. Certo? O Wikipedia lá, quem que faz? Mas dá para aprimorar e melhorar isso não daí dá para ainda. aprimorar, não. Vai chegar num ponto. A tecnologia tem 6 passos. Tem a digitalização, a desmaterialização, a desmonetização, a disrupção, e tem esse passo aqui que aquele óculos da Apple não resistiu, que é a decepção. A IA não passou na fase ainda da decepção. Ela vai chegar num ponto que ela não vai conseguir entregar, porque o pensamento dela não é livre, ela é programada. Ela tem drives e tem prompts já prontos, e isso vai começar a irritar. Por exemplo, um sócio meu nos Estados Unidos foi pedir instrução para a IA para colocar o filho na escola. E aí a IA gastou mais de 1 hora para convencer ele a colocar no estado onde era esquerdista, que conservadorismo é um lixo e tal. Ou seja, ela está pré-programada, ela não é uma inteligência. Ela tem filtros, né? Obviamente ela tem filtros. Então, e ela é uma ferramenta de busca e é um processamento de certos pensamentos, vamos dizer assim, para pessoas que não querem pensar, pô. E ela minera muito bem os dados. O problema é que daqui para frente vai ter uma decepção absurda, porque não vai dar conta de multiplicar o canhão desses dados. Os caras falam, vai descobrir a cura do câncer. Cara, dificilmente vai descobrir, sabe por quê? Porque sem experiência não tem esse tipo de descoberta. Mas aí a gente tem que fazer sim. Não é que essa IA aí que vai descobrir a cura do câncer. Essa não tem como. Não. Isso aí a IA, ela já é aquele negócio, né? A inteligência artificial ela já é usada há muito tempo na parte científica e tudo mais. Os LLMs, ou essa IA generativa que a gente usa hoje, aí o ChatGPT, Gemini, essas coisas todas, isso aí ela tem uma outra função. A descoberta do câncer, não é que ela vai descobrir a cura do câncer, mas a gente utilizando as IAs, o outro tipo, que é a IA preditiva, que a gente chama, a gente consegue fazer um processamento de dados com um monte de variável que precisa para tentar descobrir ali, principalmente as proteínas, as coisas ali. Na verdade, a cura de qualquer coisa já existe, é porque não foi acessada. Não foi acessada. Porque se existe o lado bem, existe o lado mal. O que a gente precisa é balancear isso. Aí é um outro assunto que eu curto demais, que é a tal da metafísica. Parece papo de doidinho, cara, mas é a coisa mais doida, que a metafísica aplicada na informática vai ter a computação quântica absurda, que é o que já tem, né? A Microsoft desenvolvendo processador que é imaterial, esses caras foram longe demais. Quando a computação quântica estiver brabo, o Renato 38 lá vai se lascar com os Bitcoin. Os caras vão quebrar a criptografia de tudo. Não, mas aí não vai se lascar nada, ele vai se dar bem, porque é o tanto de a mineração do Bitcoin num computador quântico, imagina. Mas você quebrando o código, todo mundo... Mas aí você vai ter a autocustódia. O Sacani, ele acha que a situação vai se equilibrar, porque também a cibersegurança vai levar lá em cima o nível de complexidade. Porque é o seguinte, tudo começa militar, depois megacorporações de metacapitalismo e depois vai chegar no povo. Quando chegar no povo, irmão, não tem segurança mais. É claro que na mesma velocidade isso vai acontecer, mas é um paralelo da informática com o setor automobilístico. Um dia o Bill Gates falou o seguinte, se o setor automobilístico tivesse crescido igual a informática cresceu, um carro hoje, ele falou isso em 2000, um carro hoje ia fazer 25 mil quilômetros com litro de gasolina. Você tem que ver o interesse dos caras em querer defender isso. Não tem interesse em querer defender, porque a computação quântica pega 100 anos de cálculo e resolve 6 segundos. Então não faz o mínimo sentido. Então, no que eu falei aqui para vocês, eu até queria voltar aqui que eu acho massa e se eu puder contribuir em alguma coisa na vida do Sacani que eu gosto muito, deixa isso aqui registrado. Apocalipse 21, 23. O sol e a lua não existirão mais na Nova Jerusalém, porque a própria glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, e a sua lâmpada criando uma cidade de luz eterna, onde não há noite. Isso aí. Por que essa parada ela faz muito sentido? Porque o João escreveu isso aqui por volta de 85, depois de Jesus, lá na ilha de Patmos, na Grécia. É uma caverna, cara, você vê a energia de lá, é louco. Eu quase... Como é que eu falo isso para não ficar pai, eu corto, cara?
Eu queria ser esses caras de riponga, de cristal, pra ver como é que eles enxergam a energia, saca? Eu sou muito movido por isso. Eu vou nos lugares, eu gosto de acessar. Tem um lugar massa pra você ir, se você achar isso conveniente. Se você for estudar, você vai parar lá. Que é na Tanzânia, em Ngorongoro, cratera. Já ouviu falar? Conheço, claro. Lá, possivelmente, é o lugar que foi o Jardim do Éden. O que você acha, Sacani? Em Ngorongoro geólogo, é muito famoso, né? geofísico. Lá é um vulcão extinto, né? E aí dentro do vulcão, você... É um verdadeiro oásis ali, né? Chegou aí lá? Então, não, nunca Cara, cheguei, vai mas lá. já estudei por causa da geologia, né? Então, muita gente estuda, porque ali tem muito... Por que que o pessoal chama de Jardim do Éden? Porque o terreno vulcânico ele é muito bom para as coisas crescerem, E né? só pra saber, como que é um vulcão extinto? Conta aí pra galera. Cara, o vulcão extinto é o seguinte, o vulcão ele é alimentado por uma câmara magmática. Quando o magma acaba, você não tem mais magma para alimentar ele, ele fica extinto, entendeu? Então a gente tem vários vulcões extintos no mundo, o Ngorongoro é isso, e aí ficou aquela cratera, como é um terreno vulcânico, é muito rico em sais minerais e tudo isso, Magnésio. até tudo que é coisa boa, né? Lá tem água doce e salgada. Salgada junto, é isso mesmo. Absurdo. A É isso aí. atmosfera é uma das melhores do mundo. O primeiro fóssil foi encontrado a 30 quilômetros de lá. Se for pegar o escrito bíblico, lá fala dos 4 rios que banhavam o Éden. E aí ele aponta para a terra de Avilá, a terra de Cush. Terra de Cush é o antigo território do Sudão. E essa terra do Oriente é a África Oriental. A África Oriental é onde? Etiópia, Quênia e Tanzânia. Essa parada de estar lá Ngorongoro é na Tanzânia, né? é na Tanzânia. Cara, você imagina, antropologicamente, aí você pega os caras que ficam querendo bater em você, os caras que não estudam, que quer defender uma crença do que não sabe. Os caras falam, nunca foi lá Israel para não sei aonde. Mano, a civilização humana nasceu na África. Isso é indiscutível. Os primeiros fósseis foram Mas acho encontrados que lá. todo mundo concorda com isso, né? Não concorda, cara. Cada um quer ter uma narrativa. Porque Mas se nasceu você... aonde, então? Não, aqui está o detalhe. Se você não acompanha a antropologia, o que você vai falar? Você vai falar que foi para Israel, que foi na Síria, que foi no Líbano, porque é uma linha de narrativa. São contextos que a pessoa ela quer defender sem saber e a própria Bíblia aponta para lá, pô. É isso mesmo. Ngorongoro é um lugar muito bonito mesmo. Aí, por conta do terreno ser muito fértil lá, tem é tudo muito verde, tudo cresce, as plantas crescem, Cara, o pessoal rapaz, chama de é Jardim absurdo. do Éden, entendeu? Então você já sabia dessa teoria Ngorongoro é de famosíssimo. que lá é o Jardim do O Éden? pessoal chama de Jardim do Éden africano. Aí tem bicho lá, os bichos meio que convivem todos. Porque É igual tem, condomínio fechado, tem 30 muita mil. comida, tem muito recurso. Os bichos, eles... Então os bichos vão lá e comem. Lá tem zebra, tem tudo que é bicho lá dentro, cara, Uhum. entendeu? É por causa disso. O terreno vulcânico ele é muito fértil. E lá não é habitável ainda para seres Não, humanos? assim, é porque é muito isolado, né? É os Maasai, É que é muito a isolado, tribo que vive lá. Estive lá agora há pouco. Os Maasai ficam do lado de fora. Lá, por exemplo, essa falha vulcânica, geodésica que teve lá, ela tinha 6 mil metros de vulcão, aí estourou, ficou só uma parede de 6, mas aquele platô me chama a atenção, bicho. Me explica, como é que um vulcão entra em erupção igual a ele, as paredes tinham 6 mil metros, sobrou só 10% da parede e o terreno inteiro ficou terraplanado. É, porque ali foi colapsando, né? O Aí vulcão, você ele acha que é colapsa sedimento. mesmo. Vai sedimentando, porque o vulcão, normalmente, esses grandes vulcões, em Ngorongoro era um grande vulcão, talvez até um super vulcão. Quando ele foi entrando, à medida que foi entrando em erupção, ele foi perdendo mesmo. Ele vai colapsando a parede dele, a parede vulcânica vai colapsando. E aí, normalmente, o que vai sobrar dentro da cratera é um terreno bem plano mesmo, bem plano. Animal. Entendeu? Então ali é isso que acontece. É um lugar bonito pra caramba. Eu nunca fui lá, não. Não, lá você pode pôr na conta que é extraordinário. Você puxa o assunto aí agora. Manda aí. O que você queria perguntar pro Marçal aí, Sacani? Fala aí. O que eu queria perguntar para ele? Deixa eu ver aqui. Cara, aproveitar aqui, né, um tema que eu tenho falado bastante aí, o pessoal até tá até de saco cheio, que é sobre as terras raras, entendeu? E tô falando pro pessoal que esse ano agora que vai começar um ano de eleição, então o pessoal para pegar aí o seu político que você gosta, qualquer lado que seja, e perguntar o que ele vai fazer, que plano que ele tem. Aí queria saber do Marçal aí, o que ele acha disso, como que tá. Vou falar como Se tem cidadão. Vou falar como cidadão. A gente é top 5 no mundo em terra A rara. gente é top 2, a gente é a segunda maior reserva do mundo. Se você for pegar em algumas, né? Se você for pegar no que Não, produz... em geral Você acha que é top 2? É 2, é 22 milhões de toneladas. Perde pra China? Só para a China. A China tá comprando até o que 43. não tem, né? Tem Então. 43%. Não, a China é 43 milhões de toneladas, Tá. o Brasil é 22 e o terceiro país é 9, que é a Índia.
Então, a diferença entre Brasil e o terceiro é muito grande, cara. Mas e o Kuwait? Não tava aí nessa... Não. Terras raras, não. Não? Cara, o que acontece? Não. Vietnã, ele Como é? passou por uma revisão agora e ele caiu para 3 milhões de toneladas. Vietnã, verdade. Mas A parada toda do tarifaço que está acontecendo é justamente para travar a gente nisso. Então, como a gente está partindo para um tipo de tecnologia que precisa de terras raras para suportar esse tipo de tecnologia, era a hora que o Brasil, eu acho que ainda é a hora. Se tiver alguém que não está disposto a negociar o país em prol de... Eu só acredito desse jeito, tá, sacane? bora. Só mudando a mentalidade do povo. Eu sei que parece vazio o discurso, os caras vão falar, esse papo é de coach, de não sei o quê. Coach é treinador. Se tiver alguém para treinar a cabeça do brasileiro para ele mudar de vida, Tá ótimo, tá ótimo. O que é a parada? A gente não é produtor de tecnologia, as mentes brilhantes como a sua não fica aqui no país. Os caras recebem contratos e vão embora. E Que quem é o tá caso do comprando? Nicoleles, né? China. É isso aí. Ah, por exemplo, você vai usar esse celular da Apple. O que tem de minério aí dentro é do Congo. É da África. Então, a ideia foi construída em Palo Alto, na Califórnia. Os caras pegam minério no Congo, produz na China, porque esvaziaram a classe média americana em nome das grandes corporações. Os caras aprenderam, pegaram os planos e agora construíram uma nação monstruosa, bancaram para isso e conseguiram, e parabéns, e vão se tornar a nação mais próspera da Terra. E aonde que nós estamos? Eu tive uma vez com o Michel Temer, ele me contou um diálogo dele com o Xi Jinping que me chamou a atenção. Falou o seguinte, que o Xi Jinping falou que a nossa terra é uma terra dourada e que a gente vai viver esses anos dourados e eles querem fazer parte disso. Olha. E aí, quando ele falou isso para mim, mexeu muito comigo. Por quê? Porque a China hoje é nosso principal comprador. Mais de 120 bilhões de dólares na balança. Sim, exatamente. Então, o fato do Xi Jinping ter falado isso pro Temer mexeu muito comigo. Nós temos uma riqueza que o povo não sabe do que se trata. Você pergunta para qualquer pessoa, para que serve o nióbio? Para que serve o grafeno? O cara não sabe que o grafeno pode ter a capacidade de você pintar um ovo e jogar de cima de um prédio e ele não quebrar. Ele é 50 vezes ou 200 vezes mais fino do que uma folha. As partículas para você pegar e colocar numa... Tem gente que fala, não, é só pintar um avião que a pessoa não morre. O problema não é do impacto da fuselagem, é da desaceleração. Então não adianta pintar avião que não vai mudar em nada. Mas o que acontece? A gente, por exemplo, tem nióbio e grafeno. A gente pega lá a Bolsa de Londres, os caras colocam o preço daquilo que a gente tem 95% do nióbio, por exemplo, do mundo, a preço de latão. E a gente não quer vender, é nosso. Então você pega nióbio, a segunda maior reserva do mundo é do Canadá. A primeira é do Brasil. Negocia na Bolsa de Metais de Londres. O que nós temos a ver com isso, mano? 95% é nosso. Nós não vamos negociar aí e pé no freio e pé na porta. O Enéas falava isso, todo mundo ria dele, porque ninguém entende. Só que aí tem um problema no Brasil. E é que eu vou arrumar uma treta, mas vou ter que falar. Porque esse assunto eu entendi um pouquinho. Desde quando eu saí para candidato a presidente em 2022, o que me fez chorar, a única coisa que eu chorei na campanha inteira, foi receber um livro de um cara das Forças Armadas falando assim, ó, salva o país disso aqui. Eu peguei, ele falou, você tem estômago para entender que a gente é o povo mais roubado da Terra? Que a gente tem saídas de minério de forma ilegal pela Amazônia? Não posso nem falar demais aqui que eu vou botar treta. Cara, eu chorei de ver toda a investigação, todos os estudos apontando para isso. Nós nem sabemos o que nós somos, nem o que nós temos. Isso me partiu o coração. Eu chorei. Sabe o que me deu vontade, cara? Me deu vontade de sair correndo. Porque não tem dono no país. As pessoas não amam o país, não têm a sabedoria para tocar a riqueza. E sabe o que me faz acreditar muito em Deus? Que Ele colocou muita riqueza debaixo dos nossos pés, mas alguém engana a gente por não ter a mentalidade para exercer essa riqueza. Então você imagina, a gente não usa celular nosso, então a gente está à mercê dos caras comprar terra rara nossa em tonelada e vender para a gente em grama. Exatamente. Até hoje. É isso mesmo. Por exemplo, eu mexo com loteamento, eu compro terra em tonelada e vendo em grama. Então eu pago lá 10, 20, 50 reais um metro quadrado num terreno. Vou vender para a pessoa que quer morar nesse loteamento, eu vendo em grama para ela. Eu comprei tonelada, 50 reais o metro, vendo R$1.000 o metro. É um jeito de explodir, né, financeiramente. O Brasil, como não produz, não tem um celular da nossa marca, que não vinga, não tem um carro da nossa marca. Então, quem não tem parque fabril, quem não tem tecnologia, quem não está estudando, quem não gosta de ciência, vai comprar a ciência do outro. É isso mesmo. Os Estados Unidos foi comprar a Embraer e falou, a gente compra tudo, só que a gente quer todos os projetos. Acabou a empresa. Não que ela esteja acabada, mas se aceita uma ordem dessa, significa que você resetou toda a ciência, Claro, você tá todo o cedendo modelo de toda a negócio, tecnologia entregou pra eles, toda a né? tecnologia. Nós somos um povo que não cria tecnologia. Aqui está o alerta. Mas você acha que dá para mudar?
Mas é A gente tá claro. na marca do pênalti ali, né? Na Tem um contagem cara do desse tempo. aqui que fica toda hora com esse microfone estimulando a gente. Isso que tinha que ser utilidade pública. A gente tem que falar desse assunto e paralisar 200 milhões de pessoas para discutir esse assunto. O que os caras estão fazendo? Não, toma aqui o tarifaço. Ah, mas como é que faz para sair do tarifaço? Dá as terras que vocês não sabem nem para que serve. Vou falar uma treta gigante. 18% do território brasileiro está mapeado para índio. Cara, você acha que índio não tem que ter território? Tem não, amizade com muitos. conhece bem. Só que É tem um verdade problema. aí. Esses 18% está em cima de muitas terras raras. De propósito. Sim. Pra quê? Pra ninguém mexer. Mas é ninguém mesmo? Aí a gente sabe que jeito que tá explorando esse negócio. Não, nem os índios eles querem isso daí. Não, irmão, lógico que os caras querem. Os índios não precisam saber fazer. Eles precisam só saber que tá em cima. Alguém vai tirar para eles e vai repetir a mesma história de 500 anos atrás. Olha o espelho. Toma o espelho, Espelhinho, né? me dá aqui o ouro e o pau-brasil. Tipo 400 bilhões de dólares que rolou, ou de euros, que rolou de forma legalizada de ouro que foi transferido. Resumindo, minha singela contribuição como cidadão. A gente tinha que criar fóruns, debates, e estimular as pessoas a entender que a gente é o país mais rico da Terra. Não tenho dúvida, tá? Aquífero, terra rara, não tem... A gente tem uma perda de não ter vulcão aqui, que é magnésio, a nossa água é um pouquinho fraca por causa disso. Mas a gente tem o maior espelho d'água, o maior aquífero do mundo. Nós temos uma terra, uma agricultura que é a terceira maior do mundo e tem safra, tem safria, tem 3 safras. Não tem país no mundo que tenha o que a gente tem. A gente não tem problema com tempestade, a gente tem problema com geleira, a gente não tem problema com nada. Só tem problema com uma coisa, a mentalidade, o software. Isso aí é verdade, meu. Mentalidade de quem está assistindo é software. Então, se você verdadeiramente é um brasileiro e ama seu país, vai estudar, caralho. Vai entender o que você está pisando. Porque se você verdadeiramente amar isso aqui, cara, sua cabeça vai mudar. Eu comecei a estudar, esse negócio me libertou. Então, um monte de gente fica só me zoando, vai dar uma cadeirada nele, não sei o quê. Amigo, na hora que você sentar comigo para tomar um chá, eu não me acho, não. Tenho certeza que eu sou. Eu paguei um preço para entender o que eu vim fazer aqui na Terra. E o meu rolê é libertar os outros. Pode me criticar o tanto que for. Eu tenho 3 milhões de alunos que compraram algum curso meu. Alguém fala, só otário que compra. Só a gente que prospera. Gente que quer mudar a cabeça. Eu não estou fazendo propaganda, mas eu vim do ensino público, sacana. Ninguém nunca falou disso lá. A única coisa que eu aprendi, né, que eu lembro até hoje, era discutir se a gente era terceiro mundo ou não. Vai se foder, nós não somos terceiro mundo nunca. Terceiro mundo pisa num lugar que não tem riqueza. Onde você pisa tem água nessa terra aqui. Onde você pisa tem lugar bom de plantar. Você vai para Bahia, lá onde é um sertão, cara, você puxar água de baixo, você consegue plantar. É cultura. Então, qualquer lugar tá disponível. Então, para finalizar isso, eu até me proponho que se é uma parada sua, vira uma parada minha como influenciador, como cidadão. Político, não. Ainda não. Mas você tem alguma empresa que está, de alguma forma, envolvida com terras raras? Não... Cara, os árabes estão pisando aqui, estão negociando tudo. Quando o Elon Musk sentou aqui e falou, vou dar internet gratuita para as escolas, ele estava mapeando na terra inteira. Louvável dar internet para 10 mil escolas, tá? Mas a parada de pôr... ele tem 2/3, né, dos satélites hoje da Terra, é isso mais ou Hoje é menos? metade. Já é metade? Metade. O cara tinha 2/3, agora está com 50%. Esses satélites dele, que é um pouco mais baixo que o normal, eles fazem mapeamento da Terra. Eu mexo com mineração também. Cara, os caras estão aqui para mapear a gente. A gente não entende a riqueza que nós temos. Ponto final. É isso que a gente tem Bom, falado, né, cara? Tem que mudar mesmo. Tá na hora aí. Então você aí, ó, 2026, cobre do seu cara. O que ele tá fazendo o que ele vai fazer, né? No curto, médio e longo prazo com relação a isso aí, cara. Porque é a riqueza que a gente tem, a chance que a gente tem. Hoje nós estamos sentados na mesa de criança, entendeu? Igual quando você vai ter festa de fim de ano na sua casa aí agora, né? Você não põe as crianças numa mesinha ali? Exatamente. Não enche o saco, fica quieto aí. Como é que... Fica aí, deixa come aí e ali. deixa quieto. É, exato. O Brasil tá nessa mesinha aí, o Brasil tem que sentar na minha. O Brasil tem capacidade para isso, tem condição para isso. Só que depende do quê? Você tem esperança aí? Como tá o seu nível de esperança? Qual que é? Eu acredito. Porque assim, infelizmente vai depender do governo, não tem como, né? O governo é o qual que povo, né, cara? Então, mas você acha que o povo tá preparado para... Jamais. Esse povo aqui pode entregar o país embora. Tem que vir um povo novo. Isso aqui, ó. Se for para mudar uma geração vai levar 100 anos para, de fato, viver uma atmosfera diferente. Sim, sim. Por exemplo, o Lula, sem ser um cara que fala de forma irracional, ele é uma era. Então, o cara tá lá, por exemplo, eu não vejo ele desenvolvendo nada de ciência e tecnologia. Ele descobriu um jeito de parametrizar os votos dele usando de uma forma de capturar o estômago do cara. Ele mesmo acusava o Fernando Henrique disso. Para não entrar nesse buraco de política, para não sair gente emocionada aqui,
eu não acredito que nada vai mudar enquanto a era Lula estiver em pé. Ela pode durar mais 4 anos, inclusive. O povo dorme demais, cara. Ah, sim. O povo não quer prosperar, o povo não estuda. Fica um tanto de gente aqui escrevendo comentário, até é plana, até não sei o quê. É umas loucuras que as pessoas... E fica bravo, que eu acabei de falar, aí os caras vão falar, o Marçal está contra o movimento. Qual movimento, moço? Olha pro lado que a terra gira e respeita o negócio. Entende? O movimento é da terra. Vai estudar quantos cálculos que a gente precisou aprender, quantas pessoas que perderam a vida fazendo conta pra você falar loucura da sua cabeça. Você nunca plantou uma cana na vida. Você nunca viu uma semente de milho dando fruto e você fica querendo falar que a terra tá presa não sei aonde. Que loucura que você tá nessa cabeça sua. Foi no 30 contra 1, né, Sérgio? O cara chegou lá e falou que existe um domo, né? Que a gente não consegue nem chegar na Lua porque tem um domo aqui, a gente não consegue sair daqui. Entendeu? Aí a terra é plana, os animais, né? Tem ali você a sabe por borda que do essa teoria firmamento. se sustenta? Se sustenta porque a gente foi dividido. O plano da elite mundial é dividir o povo para assaltar os dois lados. E a parada é o seguinte, eu não acredito cegamente em ciência, coisa nenhuma, porque ciência, ela, além de ter dados parametrizados, ela tem crença também. Eu vou te dar um exemplo. Quantos anos que a Terra tem? A Terra? É. Uns 4,5 bi. 4,5 bi. Há 100 anos atrás tinha quanto? Não era 4,5 bi. O que a ciência falava? Ah, não, mas isso aí vem evoluindo, Não, né? então, e vai continuar evoluindo. É. Ou seja, não está errado, é por crença. A maior parte dos métodos científicos é crença. Você pega o fósforo 14, vamos precisar agora. Por exemplo, o universo... Carbono, né? Carbono. Você vai pegar o carbono 14, aí você olha e fala... não, o universo tem 13,5 bilhões. Não, mas não é pelo carbono, não. Não dá. É pelo quê? Porque o carbono 14, ele só consegue medir coisa bem até 50 mil anos. 50 mil. Mais a que Terra isso, já não teve consegue. 50 mil anos, né? Já teve? Já teve. Olha que louco. Presta atenção nisso aqui. Conversar com o cara que é inteligente igual o Sacani é bom demais. A Terra já foi datada em 50 mil anos. Já foi. Aí passou o método. Isso. Todo mundo que acreditou, matou e morreu por causa de Lula e Bolsonaro. Sabe esses caras que ficam brigando? A Terra tem 50 mil. Você pergunta pro cristão, ele nem pensa. Ele só faz isso. A Terra tem 6 mil. E ele nem quer discutir. Aí o outro cara datou por causa do carbono até 50, que é o limite. Acabei de aprender aqui. Aí depois foi evoluindo, né? Aí foi evoluindo. Olha aqui, a gente foi presta... encontrando coisas Olha e tal, que né? massa. Mas é isso que é fascinante. Ainda não temos a datação da Terra. Ah, não. Porque a gente já foi... Porque a ciência, o pessoal acha que a ciência é um negócio que tu vai lá e crava uma resposta. E a ciência não é isso, entendeu? A ciência, na verdade, ela cria perguntas e ela tenta ir atrás da melhor resposta. Mas por que é o sistema também de crença? Porque olha um erro matemático, pelo amor de Deus, né? Errar de 50 mil para 4,5 bi. Ah, sim. Mas o conhecimento nosso ele é limitado até um certo ponto, né? E você sabe o que pode acontecer? Um James Webb pode ir lá e provocar uma discussão. A Voyager, o James Webb e o Hubble, que o Webb é o mais antigo, o Webb é o mais novo. O Webb é mais novo, O Webb é o mais novo, o Hubble está no meio e a Voyager foi primeiro. Você pega esses 3 caras que estão soltos do espaço, recalculando tudo que a gente conhece. Daqui uns dias os caras falam, então, a gente pensava que o espaço e o tempo era assim. Ah, sim. É o que está acontecendo agora. Aí, sabe o que pode acontecer? Pode inverter o tempo. Essa é a parada. Não morra por causa de ciência. Ah, não, porque mas isso aí não pode mesmo. Aí que está o detalhe. Aí a gente vai discutir por que a gente tem que mergulhar na nossa ignorância. Porque se eu tiver certeza de algo que é crença, eu sou um idiota. Eu me torno um idiota. Porque se a Terra foi datada em 50 mil, depois passou para 100 mil, para 500 mil, milhão, bilhão, eu vou ficar discutindo a data dela? Não tenho... Fala igual o ignorante, igual o cara da roça. Cadê o RG da Terra? Cadê o CPF? Né? Não tem. Eu não estava lá no dia do primeiro aniversário. Fala igual aquele cara com capim na boca. Resumindo, cara, tem que ter muita crença para sustentar esse tanto de coisa. Eu prefiro ficar, sabe o seguinte? A Terra está girando em 1.675 km por hora, graças a Deus. Está com 122 itens que precisa para ter vida aqui. Sim, a gente está na margem de segurança lá, que pode no máximo deslocar 5 milhões de quilômetros dentro do 149. Tá de boa. Então, ó, água não congelou, água não evaporou. Cara, vai curtir sua vida e vai cuidar da sua vida. Vai enriquecer, vai ganhar sabedoria, vai plantar, vai colher, vai fazer amigo. Para de encher o saco. A galera fica louca por uma coisa. Os caras da ciência... É 50, é 100 mil, é 200 mil, é 1 milhão, é bilhão. Daqui uns dias o cara vai falar, não, agora a gente descobriu que é 1 trilhão de anos. Beleza, aí o cara vai lá, manda o telescópio, o James Webb, em homenagem a um cientista da NASA, né? Isso, aí vai o outro cara, vai sair o telescópio mais poderoso do mundo agora, que chama Elon Musk. E o Elon Musk acabou de descobrir que o negócio é ao contrário. Nem é 4 bilhões de anos, agora é o contrário.
Os caras sabem com tanta precisão que é 13,5 bilhões. Eu não estou falando que está errado, não. Eu estou falando que eu não entro na discussão de crença de cientistas. Isso não faz sentido. Porque eles já mudaram diversas vezes. E eu estou feliz com isso. E eles vão continuar mudando. Graças a Deus. Ou mudando. seja, eu posso brigar com você por uma coisa que vai mudar já de novo. Vai Não faz continuar sentido. mudando, é isso mesmo. A ciência está aí para isso, né? O pensamento vai evoluindo. Por isso que, por exemplo, quando vieram da Lua com as rochas, tem rocha da Lua que ela continua guardada até hoje. E ela não vai ser aberta ainda. Porque eles sabem que daqui a alguns anos nós vamos ter um novo laboratório com novos equipamentos e eles deixaram a rocha ali guardada para daqui não sei quantos anos abrir. Então, por quê? Porque a ciência... Mas a ciência é esse negócio, é essa evolução Isso é mesmo. onde? Em Cabo Canaveral? Na NASA? Eles têm rocha da Lua guardada ainda, esperando novos laboratórios para abrir só lá na frente. Então, por quê? Por que Porque o homem a não voltou ciência- na Lua? O que você sugere com a capacidade cognitiva que você tem? Por que o homem não voltou na Lua? Foi 11 vezes na Lua na década de 69 Foi até 6. 72. Quantos? 6. 6 vezes? É. Mas tem expedição, acho que foram 11. Não, ele foi Apolo 11 a 12, Sim. a 14, a 15, a 16 e a 17. Que Foram as pousou, seis você tá falando que pousou. seis que É. pousaram. De 1969 a 72, né? Isso. Eu já dei uma mergulhada nisso aí. Por que, Isso que não aí. foi mais? Nem na década de 70, 80, 90, 2000, Porque 2010. aí, cara, a Lua, ela, naquele contexto lá de Guerra Fria, Sim. eles ganharam, acabou. E depois a Lua não teve mais interesse. E você tem preparo para um dia chegar, só elucubrando, para chegar num contexto e falar, mano, aqui, ó, tá entregue, esse negócio não aconteceu. Como é que vai ficar o sacane? Não aconteceu o quê? Não foram. Não foram? Não, só a suposição. Vamos usar, igual a datação da Terra. Vai mudando, errou. Era a Lua, mas era o deserto de Nevada, era outro Não, lugar. aqui era CGI. Não, é só um ensaio Era, mental. não, era o fundo. Era o Kubrick, né? É igual o negócio do 3i Atlas lá. Aham. Cara, tipo, Não, é uma espaçonave, é uma rocha, é não sei o quê. Não, tá tudo bem. Eu quero, de verdade, Entendi. com honestidade intelectual, Ah. sugerindo que alguém chegue e desmonte a banca. Tipo, os caras que foram dar declarações que não foram. Não foram, Uma tudo. rebelião. Cara, a gente não foi. Como é que o sacane fica? Explica aí um vídeo pra nós. Eu quero esse vídeo. Cara, não, eu iria ficar muito decepcionado. Isso é crença, né não? Eu ia ficar muito decepcionado, óbvio. Oh, é muito Claro, massa, isso aí sabe não que tem você, jeito. você é humilde, cara, Eu ia ficar muito intelectualmente. Eu gosto disso. decepcionado. não Mas tem- aí a NASA não tem ia ter como. mentido pra você e o resto da humanidade. Não né? vi ideia, não. Só pra mim, eu sou o de menos da história. Mas eu, particularmente, ia ficar decepcionado pra caramba, entendeu? Mas não foi porque não tinha interesse. Agora voltou, né? Agora tem um interesse econômico. Lá tem muita coisa boa na Lua, tem água, tem muita terra rara. Então o pessoal tá querendo ir voltar agora pra isso, né? Agora vamos ver o que vai. Como que nós vamos explorar. Até né? 2030. Até 2030. Minha aposta aí, Gorgonoide, ó. Se não for até 2030, Vou perder Milão. É. Tô ferrado. Milão, hein? Mas o fato do homem não ter voltado pra Lua gerou uma desconfiança Claro que gera, né? desnecessária também, né? Assim, cara, não sei se gera tanta desconfiança também não, porque se você entendeu por que ele foi, você entende por que não voltou. Entendeu? Então, naquele contexto era um contexto geopolítico. Estava num contexto ali, num contexto de guerra, num contexto que tinha que chegar, quem ia chegar primeiro e tal, não sei o quê. E depois, e se você entender ainda mais o contexto dos Estados Unidos naquele momento, no meio da guerra do Vietnã. Irmão, com os a caras galera- gastaram 7 trilhões na guerra do Iraque. Eu acho que tá uma coisinha aí. É assim, abrir Isso. Instituto da Dúvida para meu raciocínio não ficar sequestrado. Você fala para mim, dá para ir? Aparentemente dá, porque se a Índia mandou, o Japão mandou o trem de cabeça para baixo, recuperou com Coreia, energia todo solar, mundo, exatamente. todo mundo conseguiu mandar, dá para chegar, certo? Isso. Então, hoje, se alguém sair de qualquer lugar do planeta que seja de Alcântara, todo mundo com o telescópio vai ficar seguindo o cara, entendeu? Então, não é igual na época e tal. O que eu imagino? Eu gostei de sua resposta. Sua resposta mexeu com minha alma. Ele falou, eu vou ficar muito decepcionado. Ele não bateu a mão na mesa, como o ignorante faz, e falou assim, impossível! Porque ele não foi, cara. Tá ligado ou não? Isso é honestidade intelectual. Tem gente que às vezes pensa, alguém falou ali, Marçal, grava um vídeo aí que você vai debater. Eu debater não, vou aprender com o sacane. Debater, eu tenho que debater com gente que tá querendo tomar o país aí, é outra coisa. Aham. Eu vim aqui, foi Aham. para ser aluno. E sabe o que é a parada? A parada é que a internet, irmão, fez um monte de doutores em assuntos aleatórios. Ah, isso fez mesmo. E é Isso é massa verdade. demais conviver Não, mas com todo esse mundo. assunto do homem, da ida do homem à lua, cara, é incrível. O assunto vai e volta e movimenta. vai, velho, mas é movimenta. Mas porque- é a dicotomia cerebral, tá? Sempre tem duas opções ruins e eu escolho acreditar numa menos pior. A menos pior para quem tem crença, por exemplo, religiosa e houve um ignorante religioso é que a gente não consegue nem sair daqui, a gente tá no domo. Não, e tem um pessoal que fala que, por exemplo, o homem foi à lua. Só que é o seguinte,
Ele pode ter ido, mas a filmagem é fake. Aquela filmagem lá... Quem fala isso é o Daniel, Daniel Lopes que fala. do robozinho lá. Daniel Lopes falou isso daí, velho. Daniel Lopes fala, Meio não, ele estranho foi, essa filmagem ele aí. foi, mas a filmagem é fake. Não, não é, cara, fomos sim, fica tranquilo. Ó, por exemplo, tem gente aqui escrevendo, isso prova que não foi. A verdade se prova fácil. Então, aqui tá o detalhe. Tem alguém que usa o Instituto da Dúvida e alguém que ficaria decepcionado se alguém registrasse que não foi. Ah, sim, ué. Pode falar uma coisa? Eu- Coloque a mão no fogo só por aquilo que você fez. Só para aquilo que é líquido e certo, só para aquilo que é lógico, sem nenhum